Moses speaking to Israel after it had been vindicated by God by a pillar of fire and know he was proven to be God's servant to lead them out. Este foi Moisés falando com Israel depois que ele havia sido vindicado por Deus por uma coluna de fogo e sabia que tinha sido provado ser um servo de Deus para conduzi-los para fora. And before they went into the land, before they entered, Moses said, "Now the words that I have spoken to you, I call heaven and earth to witness against you. If you add one thing to it, or take one word from it, you'll not stay in the land where the Lord God gives you." E antes de entrarem na terra, Moisés disse: agora, as palavras que eu lhes falei, eu chamo o céu e a terra para testemunharem contra vocês. Se acrescentarem uma coisa a isso, ou tirarem uma palavra disso, vocês não permanecerão na terra onde o Senhor Deus lhes dá. So say I in the name of Jesus Christ. Don't you add one thing. Don't take much your own ideas. You just say what you said for those days. You just do exactly what the Lord God has commanded you to do. Don't add to it. Assim digo eu, em nome de Jesus Cristo. Não acrescentem nada, não peguem, ponham suas próprias ideias nisto. Digam só o que foi dito nessas fitas. Façam exatamente o que o Senhor Deus ordenou a fazer. Não acrescentem a isto. He has ever keeps His promise to us, every promise that He has made, He kept it. Has He told you what would happen? And did it happen? Ele tem sempre cumprido sua promessa a nós. Cada promessa que Ele fez, Ele cumpriu. Ele lhes disse o que aconteceria e aconteceu. I bring heaven and earth before you today in a challenge. Has God ever said anything that He has not fulfilled and done exactly what He said He would do for us? Has He done it just the way He said He would do it? That's exactly. Trago os céus e a terra diante de vocês hoje em um desafio. Alguma vez disse Deus, qualquer coisa que não tenha cumprido e feito exatamente o que disse que faria por nós, Ele não fez exatamente da maneira que disse que faria. É exatamente isso. So will He continue to do it. Just don't add to it, don't take from it. Just believe it and walk humble before the Lord your God. Assim continuará Ele a fazê-lo. Somente não acrescentem a isto. Não tirem disto. Somente creiam nisto e andem humildes diante do Senhor seu Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Uma boa noite para os irmãos. Amém. Graças a Deus estamos na casa do Senhor uma vez mais. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus Cristo com o corinho número 7. Quão glorioso é Deus está aqui. Ele
nós estamos uma vez mais diante da Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer, ó Pai, por o Senhor ter nos dado mais esse dia, Pai. Ó Pai, é Tua misericórdia, Tua graça, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. E o Senhor continua fazendo, Pai, derramando Tuas bênçãos sobre nós. Senhor Jesus Cristo, pedimos perdão de nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada filho Teu, Senhor, que veio, Pai, que possa voltar grandemente abençoado, Senhor, que possa alcançar, ó Deus, suas necessidades, Pai. E, ó Senhor, ó Deus, abençoe cada um, desde o maior até o menor, também, Pai, nossos irmãos que estão através da internet, que sejam grandemente abençoados. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos isso, é para a Tua glória. Amém. Hino 148. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia de nos buscar, para levar-nos a glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória aos remidos de Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luz veio haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo iluminará. Lá em Sião se espera uma grande multidão, os que lavarão suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião orar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luz veio haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo iluminará. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar mais um hino. O 73. Estamos felizes mais uma vez com a presença do irmão Alex e a irmã Regina, né? Graças a Deus, né? Com frio e tudo, eles estão aqui, né? Pela glória de Deus.
73. Jesus ia caminhando, descendo pra Jerusalém. Com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, o céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade: mande que o povo se cale e não perturbe a cidade. Jesus, olhando para eles, falava com satisfação: se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, o céu vai continuar. Nós que sabemos disto, que foi Jesus quem falou, antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do teu coração. Canta, meu povo, canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, o céu vai continuar. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos ter uma palavra de oração pelas ofertas. No Mateus, cara. Poderoso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Pai Celestial, estamos mais uma vez aqui em Sua presença, Pai. Viemos buscar do Seu amor, do Seu poder, da Sua graça, das Suas bênçãos, Pai, do Seu Espírito Santo. Acrescenta cada filho Seu que entrou por essas portas, Pai. Vai de encontro com cada necessidade, Pai. Amém. E agora, ó Pai Santíssimo, como parte deste culto, oramos por essas ofertas que é para a Sua obra. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Hino de número 79.
salvar. Amém, aleluia. Vamos colocar em pé uma vez mais, amados irmãos. Vamos cantar Sublime Graça. E o nosso diácono, irmão Mateus, estará dando continuidade. Com nossas cabeças inclinadas. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu servo fui, mas vejo já perdido ele me achou. Amém. Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes e contentes de estar mais uma vez aqui. Amém, irmãos? Amém. É maravilhoso cantar esses hinos, né? A gente reflete como é grande a graça do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Antes de nós continuarmos, irmãos, avisar que hoje o pastor Hamilton não pôde estar aqui. Ele teve um imprevisto, teve que fazer uma viagem de última hora para Curitiba, levar o seu filho ali, né? No hospital, acho que na Clínica dos Olhos. Pediu as orações dos irmãos também. Vamos estar orando por ele e por sua família. Amém? Amém. Vamos ter uma palavra de oração antes de continuarmos, então. Amado e querido Senhor Jesus Cristo, nosso bondoso Pai Celestial, estamos, ó Pai Santíssimo, mais uma vez aqui em Sua presença, Pai. Cantamos esses hinos, Pai, e agora vamos passar para a parte da Sua palavra. Amém. Ó Pai Santíssimo, abre nossos ouvidos espirituais, Pai, e ajuda nós, Pai, a captar e entender aquilo que o Senhor tem para nos falar, Senhor. Amém. Abençoa também, lembramos do pastor Hamilton, que está em viagem, Pai, que está com seu filhinho ali, Pai, correndo atrás dos exames, das coisas, Pai. Que o Senhor possa conceder graça a toda a família, Pai. Amém. Que o seu poderoso Espírito Santo esteja com eles, Pai. Amém. Toma controle desse ambiente e de todas as coisas, Pai. Amém. Amém. Pois tudo que fazemos é para a honra e glória do seu santo e poderoso nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, vamos continuar a segunda parte hoje da mensagem C, 6509-19, quem quer acompanhar, a partir do parágrafo 68. O profeta usa Salmos 42 para esse sermão. Salmos 42, versículo 1, 2 e 3. Amém. Salmos 42, versículo 1, 2 e 3. Amém? Amém. Salmos 42, 1, 2 e 3. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Amém? Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra e vamos ouvir o profeta. Uma bomba atômica, dadas aqui para permanecerem juntas, elas pervertemos, isso traz morte. Uma bomba atômica, não sei as fórmulas destas coisas, poderia dizer isto errado. Pega urânio para partir uma molécula, e uma molécula se rompe em átomos, o que isso causa então? Simplesmente quase aniquila, simplesmente destrói tudo o que fazemos. Vamos à medicina, juntamos esta fórmula com esta fórmula para curar isto e aplicamos em nós. E o que fazemos? Arruinamos outra coisa. Agora acho que
Vocês leram a Reader's Digest do mês passado, que disse que nesta era em que estamos vivendo agora, homens e mulheres jovens podem atingir a meia idade entre 20 e 25 anos de idade. Pensem nisso, você mesmo na menopausa, de 20, 22, 23 anos, meia idade. Vejam o que causou isso. Foi este alimento híbrido de coisas que estamos comendo. Vejam, são as coisas do alimento e a vida que estamos vivendo. Os cientistas trouxeram isso para nós e fazendo isso, eles estão matando vocês. Estive na África, onde vi aqueles rapazes que nunca tomaram uma dose de remédio na vida. Eles comiam carne que tinha vermes nela. Eles bebiam de uma poça que parecia que mataria um boi. E eu estava tirando no alto a 200 jardas e não conseguia ver o binóculo 7 por 50. E um homem da minha idade estava lá de pé dizendo-me onde foi atingido, a olho nu. Agora, se toda esta cultura moderna tem feito alguma coisa, sim, se tivesse os olhos e estômago deles, eu seria um homem muito bom, sim. Mas aí está, veja, isso é o que a ciência, a instrução, a civilização, somos destruídos por isso. Nós destruímos a nós mesmos. Começou no Jardim do Éden e continua até hoje. Mas sedentos de sucesso. Então temos sede de companheirismo. Nós queremos companheirismo. É como um jovem e uma jovem. Agora, não é desnecessário, ou não, quero dizer, anormal que um jovem e uma jovem amem um ao outro. É uma sede de amor. É a idade deles. E eles amam um ao outro. E isso não é anormal. Isso é simplesmente uma coisa natural que eles façam isso. Agora, encontramos muitas coisas na vida que vivemos no corpo natural de que temos sede. É simplesmente algo que se estabelece em nós. Nós queremos fazê-lo. Sentimos que é absolutamente necessário e é necessário que o façamos. Encontramos muitas mulheres nesses dias com sede de beleza. Agora, não há uma mulher, é uma coisa natural que uma mulher tenha sede de ser bonita. Esse é seu instinto dado por Deus e é sua beleza que Deus lhe dá para seu companheiro. E agora verificamos que as mulheres querem ser assim. Por que é isso? É só porque é algo que Deus deu a ela. E não é errado que as mulheres sejam bonitas, elas devem ser. E vocês sabem, elas são a única criatura que a fêmea é mais bonita do que o macho, é na raça humana. Qualquer outro animal, come a vaca em relação ao touro, a fêmea ao veado macho, a galinha ao galo, o pássaro mãe ao pássaro pai. Sempre se encontra que o macho é grande e bonito. Mas na raça humana, mostrou que foi aí que a perversão veio. É o contrário. E são as mulheres que são bonitas e elas cobiçam ser bonitas. Não como algumas dessas criaturas estranhas que vemos na rua nesse dia. Não esse tipo de bonita. Não. Essa é a cena mais horrível que já vi na vida. Sim, Senhor. Essa é a perversão que está pervertendo a verdadeira sede. Agora, a verdadeira sede que uma mulher deveria ter seria a de se ataviar em traje honesto e ter um espírito semelhante ao de Cristo. 1 Timóteo 2,9. Agora, é disso que a mulher deve ter sede de ser. Agora, se você quer ser bonita, essa é a maneira que a torna bonita. Veja, é um espírito semelhante ao de Cristo e adornada em traje honesto. Oh, que coisa! Algumas dessas pessoas hoje nas ruas não se pode distinguir um homem da mulher e é a coisa de aparência mais horrível que você... Eu nunca vi nada assim como seres humanos. Está além do humano. Olhos pintados bem para cima assim e você sabe,
aqueles olhos de lagarto de aparência esquisita, e todas aquelas roupas de aparência esquisita, e, ora, nem mesmo tudo tão fora de forma. Elas nem sequer parecem um ser humano. E alguns desses rapazes por aqui, com seu cabelo penteado para baixo, os bobs de sua irmã na frente aqui, você sabe. Ora, é uma completa perversão. Isso mesmo. É Satanás. Satanás é o pervertedor. Quando Deus fez tudo no jardim do Éden, era encantador. Então Satanás entrou e perverteu. Satanás não pode criar nada. Há só um Criador que é Deus. Mas Satanás perverte a criação original. E agora ele entrou, quero falar sobre isso hoje à noite, pervertendo a criação original da sede. Agora, uma mulher, como eu disse antes, quer ser bonita. Há algo nela que ela é feminina e ela quer ser assim. Mas do jeito que elas estão na rua hoje, cabelo cortado como de homem, usando roupa de homem. E então os homens, por sua vez, usando roupa de mulher e corte de cabelo como de mulher. Vejam, é uma perversão, a coisa toda. Seu alimento está pervertido, sua vida está pervertida, sua sede pervertida, seu desejo está pervertido. É um dia de perversão. Eu estava falando aqui não faz muito tempo sobre o Éden de Satanás. Deus levou 6.000 anos e fez um Éden perfeito. Satanás veio e pulverizou essas sementes e as deformou. Agora ele tem 6.000 anos e tem seu próprio Éden científico. De volta à perversão do que é certo. E esta é a era da hibridação. Hibridação. Até mesmo as igrejas hoje estão a tal ponto que elas estão híbridas. Isso mesmo. Eles entram aqui, falam da igreja é uma sociedade em vez de uma igreja. Uma igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem e adoram a Deus em espírito e em verdade. E hoje é uma sociedade. Vamos lá, e temos um tempinho para apertar as mãos e ter companheirismo, cafezinho na parte de trás do prédio. E vamos para casa até a próxima semana e cumprirmos nosso dever religioso. Agora é uma era pervertida. E Satanás está pervertendo estas sedes que Deus colocou em você para ter sede. Satanás as está pervertendo. Agora, se você quer saber o certo, perversão, se vocês, as mulheres, querem ser bonitas, tomem 1 de Timóteo 2,9. E é que, ataviando-se em traje honesto, com um espírito semelhante ao de Cristo, mansas, sujeitas a seus maridos e assim por diante. É assim que você deve se ataviar a sua vida que você vive. Ele perverte a verdadeira natureza de Deus e a verdadeira sede de Deus, o corpo e da alma, pela cobiça do pecado. Pecado, uma perversão. Agora, verificamos que uma pessoa hoje, a maneira que aceita essa perversão, sede de Deus, a sede de ser bonita, e todas estas sedes de água transformaram isso em satisfação por bebida. A sede de alegria, todos querem ter alegria. Sede de companheirismo, todas essas grandes sedes que Deus colocou em nós, para que possamos ter sede dele. Deus fez você para ter sede dele. Tentamos satisfazer isso com algum outro tipo de sede, com algum outro tipo de perfeição da sede correta. Está vendo como é o natural? Está vendo como é o espiritual? Achamos que, contanto que nos unamos à igreja, que isso resolve, que isso é tudo o que temos de fazer. Isso é absolutamente errado. Não, Deus quer que você tenha sede dele. Como o cervo brama pela corrente de água, minha alma tem sede de ti, ó Deus.
Agora, se aquele servo estivesse clamando pela corrente de água, se alguém viesse aqui, ou um servo amigo pudesse vir e dizer: ei, vou lhe dizer o que eu poderia fazer, sei onde há um buraco de lama aqui embaixo. O servo não ia querer isso, isso não lhe serviria. E não há nada que possa satisfazer essa sede que está no ser humano até que Deus entre. Ele tem que recebê-lo ou morrerá. E ninguém tem direito de tentar silenciar ou satisfazer essa sede santa que está nele através das coisas do mundo. Não, Senhor, tem piedade fazer isso. E se você tem sede de Deus, não aperte a mão do pregador e ponha seu nome no livro. Se você está sedento de Deus, só há uma coisa para satisfazê-la, que é encontrar-se com Deus. Amém. Se você está sedento de Deus, essa é a única maneira de você poder se encontrar com Ele, é fazer isso. Então, há um grande perigo também, se você não observar o que está fazendo nesse momento. Se você está sedento por Deus, assegure-se de que é Deus que você encontra. Amém. Veja, assegure-se de satisfazer a sua sede. Mas se Satanás conseguiu perverter esses seus apetites naturais, e isso ele fará se puder. Ele irá simplesmente fazer que você procure se satisfazer. Um homem sai do que faz o homem se endividar, é porque ele está preocupado e abatido. Há algo faltando nele. Eu estava na Clínica Maio, aqui, não faz muito tempo, e estava lá fazendo uma entrevista. E então nela foi dita que, falando acerca de beber, eu lhes disse que meu pai bebia. Disse: o que eu fazia beber? Eu disse: não sei. Ele disse: é porque havia algo que ele não o estava satisfazendo. Ele achou que eu podia beber para tirar isso da mente. Eu captei na mesma hora. Veja, na verdade, era Deus. Era a única coisa que podia satisfazer essa sede. Deus mesmo é a única coisa que pode satisfazer essa sede humana, é aceitar a Deus. Agora, Satanás toma essas coisas, como eu disse, e as perverte. Então, se você não der essa sede no lugar certo em sua vida, e não tiver sede e arrumar as coisas que Deus proveu para matar essa sede, para saciá-la, então Satanás o levará a algumas das suas fossas estagnadas deste mundo. Você tem que satisfazer isso em algum lugar. Se não conseguir encontrar alimento, você comerá de uma lata de lixo. Está vendo? Se você não conseguisse encontrar água e estivesse morrendo, você beberia de uma poça de qualquer tipo, porque ia perecer. Mas não há motivo para isso. Quando você está sedento de Deus, porque Deus é um Deus vivo, não algo histórico. Minha alma tem sede de ti, o Deus vivo. Algo que dá águas vivas, algo que satisfaz. A outra natureza natural, apenas uma sede natural, essa sede da alma. Você pode dizer: irmão Branham, essa sede da alma isso é natural? Sim, é natural uma alma ter sede. E pois Deus o fez assim para que assim você tivesse sede dele. Ele quer que você tenha sede dele. Agora, Deus o fez assim. Ele não tinha que fazê-lo assim, mas fez. E se ele não o tivesse feito assim, de modo que tivesse sede, teria uma desculpa no tribunal do juízo. Diria: eu nunca tive sede de Deus. Mas não há desculpa, você tem. Você fará dela alguma coisa. Você pode fazer dela a sua esposa. Você pode fazer dela o seu carro. Você pode fazer dela alguma outra coisa. Você pode ir à igreja e tentar satisfazê-la. Eu não tenho nada contra ir à igreja, mas essa não é a satisfação. É encontrar Deus, o Deus vivo, o Deus do céu dentro de sua alma, que satisfaz esse anelo e sede pelo que você anseia. Agora, pois, Ele o fez para que você pudesse ter sede dele,
do seu companheirismo. Agora existe uma sede genuína de companheirismo. Agora gostamos de nos encontrar uns com os outros. Estamos fazendo isso esta noite. Nós nos reunimos aqui esta noite porque gostamos de ter companheirismo uns com os outros. Por que fazemos isso? Porque há algo em nós que queremos nos encontrar uns com os outros. Isso é simplesmente natural. E agora nos reunimos com um ponto em comum aqui. E é porque estamos todos sedentos de Deus. Estão vendo? E então nos reunimos aqui com este ponto em comum, costumeiro, aqui de companheirismo. Na igreja, esta noite aqui, pode haver muitos diferentes pontos de vista denominacionais e assim por diante. Mas quando se trata dessa sede, podemos nos reunir baseados em um ponto em comum, um ponto. Todos temos sede. Alguns podem crer em aspersão, outro em batismo, ou um em derramar, ou assim por diante. Mas quando se trata da sede de Deus, nós vimos baseados em um ponto em comum. E Deus nos fez para que fizéssemos isso, ter sede dele e de comunhão com ele. Não conheço nada. Quando era menino, eu me recordo que fui criado numa família muito pobre. E recordo-me de muitas vezes, quando saía com os companheiros, eu não tinha como me vestir para ir a um lugar distinto. Mas eu não sei, as pessoas tinham algo que eu gostava. Eu gostava de me encontrar com elas. Mas eu era mais ou menos o que chamavam de ovelha negra. E quando fui salvo, eu encontrei esse algo em mim do que eu tinha sede, um amigo, alguém que fosse companheiro meu, alguém em quem eu pudesse confiar, alguém com quem você possa se sentar e falar sobre seus problemas. E quando encontrei essa satisfação verdadeira e genuína, quando encontrei Jesus Cristo, aquele que satisfaz verdadeira e genuinamente, que tira sacia toda essa sede, ele dá algo que parece não haver nada que ocupe o seu lugar. E agora, como Satanás tenta perverter esta satisfação da alma, essa sede da alma, ele tenta lhe dar tudo para satisfazê-la. E ele é tão enganoso nestes dias de perversão. Este é um mundo pervertido, é uma raça pervertida, é um povo pervertido, tudo é pervertido. E perverteu tão gradualmente que se tornou a era mais enganosa que nós, em que qualquer ser humano já viveu. É mais enganosa do que nunca. Agora, vocês simplesmente não conseguem imaginar quão enganosa a nação se tornou, até mesmo com nossos próprios irmãos, como o povo americano. Eu estava falando há algum tempo, estava na mata há algumas semanas e encontrei um maço de cigarros jogado na mata. E dizia lá, o filtro do homem que pensa. E fui a certa distância pela mata e voltei. Isso ficou passando na minha mente. O filtro do homem que pensa e o gosto do homem que fuma. Bem, estive na Feira Mundial há uns 2 anos. Recordo-me que foi quando convidaram aquele Yale Briner e todos aqueles lá quando estavam fazendo demonstrações de cigarro. E como pegaram aquela fumaça e colocaram um pedaço de mármore. E pegaram um cotonete de algodão e rasparam aquela nicotina de lá e a puseram nas costas de um rato. Em 7 dias ele tinha tanto câncer que não conseguia ficar de pé. De um cigarro. Então mostraram como é quando isso entra no pulmão humano. Alguns deles dizem, eu não trago, eu só puxo na boca. Mostra como fica na saliva e desce direto da mesma forma para dentro da garganta. Veja. E então este homem disse, desse tanto falar de filtro, ele disse agora, se você tem desejo, há uma sede, veja, desejo de fumar um cigarro natural para satisfazer esse desejo no momento. Mas se você tem um filtro, precisa de 4 cigarros para satisfazer.
Disse, porque você só está recebendo cerca de 1/4 da fumaça. E disse, o gosto do homem que fuma. Veja, não se pode ter fumaça a menos que você tenha alcatrão. E quando você tem alcatrão, se tem câncer. Então, aí está, veja, isto é apenas um chamarisco. Eu penso numa empresa de cigarros que está nesta nação e vive através desta nação. E então, com um chamarisco assim para absolutamente enganar cidadãos americanos, para enganá-los, o filtro do homem que pensa é só um chamarisco para vender mais cigarros. Então pensei naquela coisa, o filtro do homem que pensa. Pensei, essa é uma boa ideia. Assim, o filtro do homem que pensa existe, e é esta Bíblia. O filtro de um homem que pensa que, olha, esse filtro, ele produzirá o gosto de um homem justo. Está vendo? Agora, não se pode fazer o pecado passar através das páginas desta Bíblia. Não, ela o interrompe, ela o filtra. Agora, você pode ir à igreja e simplesmente tomar qualquer coisa, mas você não pode passar através desta Bíblia e ter pecado. Ela não permitirá. Ela filtra todo o pecado e dá o gosto de um homem santo. Porque se o homem estiver pensando que deseja ser santo e ser como Deus, e ser um filho ou uma filha de Deus, então ele vai querer o tipo certo de filtro. Assim ele detém todo o pecado deste lado da Bíblia. E ele somente pode fazer o Espírito Santo passar através da Bíblia que escreveu a Bíblia. É o gosto de um homem santo, deste filtro do homem que pensa. Agora, vemos quão enganador é hoje. Mateus 24, Jesus disse, nos últimos dias, os dois espíritos seriam tão parecidos que enganariam o próprio escolhido se fosse possível. Quão parecidos, que engano temos hoje do certo e do errado. Mesmo em nosso governo, em nossa política, nós nem sequer temos um homem que pudéssemos eleger como político que absolutamente defendesse o que ele achasse ser certo. Onde estão nossos Patrick Henry e George Washington, Abraham Lincoln de hoje? Exatamente como o nosso presidente disse lá, o caminho, se querem o comunismo, podem tê-lo, o que quer que o povo queira. Se esse não é um homem que não fala de sua convicção, um homem que fique firme num princípio, que fique firme no que é um princípio, só quer ir na direção de menor resistência. E é assim que as pessoas têm se tornado na igreja. Querem vir e se unir à igreja e dizem, bem, é só isso, eu me uni à igreja agora. Você está tentando satisfazer aquela grande sede santa que Deus colocou em você. Aquela torre de controle tentando direcioná-lo para a coisa certa. E você tenta satisfazê-la indo-se a uma igreja, repetindo um credo ou algo assim, quando nada senão a própria presença e o enchimento do próprio Deus em sua vida é que satisfará isso. Ele não ficará satisfeito com um credo. Você nunca fará um credo passar através dessa Bíblia. Não, nem mesmo existe o que chamam de credo dos apóstolos. Nunca passará por aí. Mostre-me na Bíblia onde o credo dos apóstolos diz: eu creio na Santa Igreja Católica Romana. Eu creio na comunhão dos santos. Quando a Bíblia disse: há um só mediador entre Deus e o homem, que é o homem Cristo Jesus. Você nunca fará isso passar através da Bíblia. Você nunca fará passar todas estas danças e shorts e as coisas que as pessoas estão fazendo hoje, estas twists e batuzes, e todas estas coisas através da palavra de Deus. Você nunca fará esta tendência moderna da civilização passar através dessa Bíblia. Ela é contra
para isso. Amém. Está vendo? Você tenta satisfazer essa sede, mas veja, ela irá. Esta Bíblia só satisfará o gosto do homem ou da mulher justos. Este Espírito Santo, no qual dariam risada e diriam: você perdeu o juízo, mas isso satisfaz esse desejo, esse algo a respeito do qual o mundo nada sabe. Eles se perverteram afastando-se do verdadeiro batismo do Espírito Santo, da palavra de Deus, aquele. As fossas da igreja de dogmas e credos e diferenças denominacionais e assim por diante. Diz: você é cristão? Sou metodista, sou batista, sou presbiteriano. Isso não significa nada para Deus, nada mesmo. Você não pode fazer essas coisas passarem através da Bíblia de Deus aqui. Você está tentando satisfazer essa sede santa que Deus lhe dá para ter sede dele. É isso mesmo? Agora, você sabe que Davi disse aqui do Deus vivo. Agora, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então não pode haver satisfação até que esta palavra que é Deus torne-se viva em você. Então você vê o próprio Deus cumprindo as promessas que ele fez na Bíblia. Agora, nós temos diversos intérpretes da Bíblia. Uma igreja a interpreta desta maneira, outra a interpreta daquela maneira, e outra desta maneira. Algumas só aceitam um pouquinho dela, algumas aceitam aqui e ali uma parte dela, mas Deus é seu próprio intérprete. Amém. Quando ele faz uma promessa e a cumpre, essa é a interpretação dela. Eu prometi a vocês que estaria aqui esta noite, e aqui estou. Esse é o cumprimento da minha promessa. Se eu disser que me encontrarei com vocês de manhã e estiver lá, essa é a minha promessa. Não há necessidade de dar quaisquer outras desculpas, eu tenho de estar lá. E quando Deus faz uma promessa, e então vem e cumpre essa promessa, essa é a interpretação da promessa. Eu desafiaria qualquer um a tomar Deus em sua palavra e ver se cada palavra nessa Bíblia não é verdade. Isso mesmo, é isso o que essa sede aí dentro é. Você diz: se tivesse vivido nos dias de Jesus, eu teria feito tal e tal. Ora, você está vivendo em seus dias. O que estamos fazendo quanto a isso? O que estamos fazendo? Você diz: bem, o que você tem feito talvez seja o que os fariseus fizeram. Eles pertenciam à igreja e negaram Jesus Cristo. Nós sempre dizemos hoje, as pessoas tentam dizer, nós comparamos, temos de comparar folha da Bíblia com folha da Bíblia, escritura com escritura. Isso não é a verdade. Não é a verdade. Esta palavra grega significa isto e esta significa aquilo. Os próprios gregos lá atrás no Concílio de Niceia e aqueles escritores lá do passado tinham diferentes formas. Um cria desta forma, este estudioso grego quis dizer isto, e o outro disse que esta significava isto desta forma. E discutiam sobre isso. Não precisamos da interpretação de estudiosos gregos ou palavras gregas. Conhecê-lo é vida, a pessoa, o próprio Cristo. Não comparando, foi sobre uma revelação que Deus edificou sua igreja. E se não edificarmos sobre essa mesma igreja, a Bíblia diz: Abel pela fé, e fé é uma revelação divina. Veja, fé é uma revelação divina. Muito bem, isso tudo está edificado sobre a revelação, então, e a não ser que isto seja revelado a você, Jesus disse: graças te dou, Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios deste mundo e as revelaste aos pequeninos, os quais aprenderão. Veja, agora, a coisa toda está edificada aí. Você tem de conhecer a pessoa. E você não pode satisfazer isso se unindo à igreja.
Você tem de encontrar a pessoa, o próprio Deus. E é a palavra, é a interpretação de si mesmo hoje. As promessas que ele fez hoje, as pessoas que ele ia ter neste dia. A igreja sem mancha, nem ruga, não significa uma denominação. Significa as pessoas, os indivíduos sem mancha nem ruga. Dois estarão na cama, eu tomarei um e deixarei um. Dois no campo, eu tomarei um e deixarei um. Mas quando Deus, essa sede santa de ser como Ele, então você vê que a palavra dele está em você, indicando a si mesma que você é servo de Deus. Seja o que Deus disser, você se alinha direitinho com isso. Então você está passando pelo processo certo, então, para satisfazer essa sede santa que está em você. Oh, claro, as pessoas vão rir de você e dizer: você perdeu o juízo, você ficou louco. Mas lembre-se de onde elas estão bebendo. Veja onde elas estão. Você poderia imaginar um grande poço artesiano jorrando excelente água e alguém numa dessas lagoas por aí, onde viu os mortos e credos, tudo que se encontra nela, bebendo aí, olhando e zombando de você? Oh, ora, ele não sabe de qual corrente que sacia a sede você está vivendo. É exatamente isso. Nós temos um Deus vivo, não um que morreu 1900 anos atrás e ficou na sepultura, mas um que ressuscitou. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo que está aqui agora. Ele é a porção que satisfaz, porque ele é a palavra. Isso mesmo. O Espírito Santo escreveu a palavra, ele interpreta a palavra. A Bíblia disse em 2 Pedro que o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Homens antigamente, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Agora, você não pode fazer isso. Você não pode satisfazer essa sede santa com nada menos do que o próprio Deus vivendo em você, na pessoa do Espírito Santo. Instrução, cultura, unir-se à igreja, recitar credos, ir pertencer a um companheirismo. Todas estas coisas são muito boas, mas de jeito nenhum vão parar esse silêncio santo. Essa sede santa, melhor dizendo, não vão silenciar essa sede santa. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus por essa porção maravilhosa. Amém. Deus, pela sua graça e misericórdia, nos revelou a verdadeira fonte. Amém? Amém. Não tem por que beber em lago parado ou poça suja. Amém? Amém. Nós temos a verdadeira fonte, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer por essa porção. Amado e bondoso Pai Celestial, querido e poderoso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai Santíssimo, por esse imenso privilégio que o Senhor nos tem dado. Ó Pai, não podemos mensurar isso, Pai. Nós não temos, Pai, como pôr isso em nossa cabeça, como imaginar, Pai, quão grande é esse privilégio que o Senhor nos tem dado. Amém. Nos escolhido desde antes da fundação do mundo para sermos seus filhos, Pai. O Senhor não deixou, Pai, que nos enganassem com nada que é errado aí fora, Pai. O Senhor não permitiu nosso coração estar em nada errado aí fora. Aleluia. O Senhor, Pai, moldou nosso coração para crer somente na Sua palavra. Louvado seja Os seus filhos, Pai, nós, seus filhos, ouviremos a Sua voz. Amém. Estamos gratos por isso, Senhor Jesus Cristo. Sela isso em nosso coração, sela isso em nossa alma, Pai Santíssimo. E com isso nos ajuda a estar mais próximo de Ti. É assim. Ó Pai Santíssimo, nós vemos os dias se abreviando. E o clamor que está em nosso coração agora, Pai, desejando e pedindo e clamando para que cada um de nós, Pai, seja selado com o Teu Espírito Santo, cheio com o Teu Espírito Santo. Não só nós, Pai, mas cada irmãozinho nosso, Pai, irmãzinho ao redor de todo mundo, ó Pai Santíssimo, que possa receber esse Espírito Santo, possa ser selado, Pai, para irmos embora logo daqui.
Esse mundo não tem mais nada para nós, Pai. Não há alegria para nós, Pai. Não importa o quanto de riqueza nos tragam em nossas mãos, Pai. Não importa o quanto falem, fama, status, Pai. Nada nos agrada, Pai. Somente, Pai, o nosso desejo do coração é estar em Sua presença. Sim, Senhor. Assim seja. Conversando com o Senhor, Pai, conhecendo os nossos irmãos, nosso querido profeta e todos que já atravessaram o rio, Pai. Concede ao Pai Santíssimo que é o Espírito Santo a cada um de nós, Pai. Sim, Senhor. Pai Celestial, oramos também, Pai, por aqueles que têm necessidade, Pai, que estão aqui com alguma necessidade ou estão representando a necessidade de alguém, que o Senhor possa visitar a cada um. Que o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo, Pai, e suprir cada necessidade de cada filho, cada servo. Não só aqui desse tabernáculo, Pai, mas ao redor de todo mundo. Oramos também, ó Pai Santíssimo, por esses nomes que estão escritos nesse livro, Pai. Que todo demônio, Pai, todo espírito mau de doença, Pai, todo demônio, Pai, que esteja sobre algum homem ou mulher, Pai, fazendo coisa errada, Pai, nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, expulsamos, Pai, e mandamos esses espíritos para bem longe, Pai. Sim, Senhor. Satanás não tem direito algum, Pai, de tocar em nenhum filho seu, Pai. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos, Pai, que todo mal seja desfeito, Pai, e que os seus filhos, Pai, sejam cheios de saúde e alegria, sejam cheios do Teu Espírito Santo, da Sua graça, Pai, do Seu amor e da Sua misericórdia. Cuide, ó Pai Santíssimo, de cada filho e cada servo seu. Oramos e lembramos também novamente do pastor Hamilton, cuida dele de viagem, Pai Santíssimo. Lembramos também do pastor José dos Santos, Pai. Lembramos também do nosso querido e precioso profeta José Brana, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada filho e cada servo seu, Pai. Não só esses que citamos os nomes, Pai, mas todos, Pai, que lutam verdadeiramente por Sua palavra, pelo Seu ministério. Cuida de nós agora, Pai, nos protege, nos livra de todo mal, Pai, e nos leva em paz para os nossos lares. Cuida, Pai, do nosso final de semana e toma controle de todas as coisas. Pois tudo pedimos e agradecemos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.